Meus amigos, parece que não sobrou mesmo nada para o Beta. O Benfica está eliminado da Taça de Portugal. Eu sei que talvez vocês tenham clicado neste vídeo à espera que eu fosse dar rage, mas hoje não, rapaziada. Hoje não. Vamos comentar aí a eliminação do Benfica, vamos comentar a passagem do Porto às meias finais e vamos falar um pouco do jogo. Vamos começar por falar da eliminação do Benfica, malta. Seguindo um pouco o raciocínio que eu já falei do jogo do jogo da semana passada, da meia-final contra o Braga da Taça da Liga, que temporada tenebrosa do Benfica, né, meus amigos? Que temporada tenebrosa, uma temporada que começou com uma conquista da Supertaça, mas que vai acabar de mãos a abanar, que o Benfica não vai conquistar mais nada nesta temporada. E pá, não tenho muito a dizer, né? O Benfica é eliminado da Taça de Portugal. E pá, com isto soma também a eliminação na Taça da Liga. O Benfica conseguiu, no espaço de uma semana, ser eliminado da Taça da Liga e também da Taça de Portugal, meus amigos. Portanto, mano, que mês tenebroso que está a ser o mês de janeiro para o Benfica. Começamos o mês barra ano a mamar para o Braga na Taça da Liga, na Taça de Portugal mamamos para o Porto. E agora, para encerrar com chave de ouro, ainda vai ter Champions, que o Benfica vai ser eliminado na fase de Liga. Enfim, pá, eu não tenho muito a dizer sobre esta temporada do Benfica. Ainda por cima está o Benfica a 10 pontos do Porto no campeonato, enfim. Não tenho muito mais a comentar sobre a eliminação do Benfica em si. Malta, vamos passar para o jogo em si, ok? Vamos falar do jogo em si, porque tivemos então o confronto entre Porto e Benfica para a Taça de Portugal, ok? Íamos ter este grande clássico para a Taça de Portugal. Só queria dar dois adendos aqui. Primeiramente, tivemos a estreia do Tiago Silva com a camisola do Porto. Sim, o Porto tomou a arriscada decisão de, num jogo desta importância, um clássico para a Taça de Portugal, lançar Tiago Silva, e claramente Tiago Silva não tremeu. Eu já sabia que não ia ser assim. Apesar de ser um Tiago Silva que está há pouco mais de 2 semanas no Porto, mano, o Tiago Silva tem 41 anos de idade nas costas, ok? O homem tem uma bagagem, uma experiência do caraças. Obviamente ele não ia tremer para um mero clássico Benfica-Porto. É um centralão que já viveu Champions, já viveu o Campeonato do Mundo. Este gajo sabe muito bem o que é pressão e obviamente não ia ceder contra o Benfica. Fez um jogo espetacular, tem uma noção de posicionamento espetacular. Porque às vezes é aquilo, a gente pensa, pá, o gajo é velho e tal, é só meter a bola nas costas dele. Não, mano. O gajo tem uma noção de posicionamento espetacular, que ele está sempre lá para interceptar as bolas, meus amigos. Eu acho que eu não peguei a imagem aqui, mas tivemos também a estreia a titular do Sidney Cabral. Ele já tinha se estreado vindo do banco, estreou-se a titular, e também tivemos o regresso do António Silva. Parte a parte, as duas equipas acabaram por fazer bastantes mexidas, ok? As duas equipas fizeram bastantes mexidas para esta partida. O Porto com algumas mexidas, como essa de Tiago Silva que eu falei, o Benfica também. Falando do jogo em si, rapaziada, eu acho que foi um jogo bastante equilibrado, ok? Eu estava à espera de um pouco mais de domínio do Porto e não foi exatamente o que aconteceu. O Porto foi relativamente melhor na primeira parte, apesar de ter sido um jogo bastante equilibrado, ok? Não foi tipo um domínio absoluto do Porto, tipo, o Porto com bola massacrou o Benfica. Eu acho que o Porto com bola foi mais eficaz do que o Benfica, ok? O Porto conseguiu com bola criar mais situações de perigo do que o Benfica na primeira parte, conseguiu ser mais eficaz. Tanto que o Porto chega ao gol num lance de bola parada com o gol do nosso mano Bednarek, ok? Centralão, na sequência do canto, sobe de cabeça para fazer 1-0, fazer o gol do Porto, gol que também decidiu a partida, ok? O Benfica, pá, falando da primeira parte do Benfica em si, a primeira parte do Porto eu acho que foi uma primeira parte muito boa, melhor do que a primeira, sinceramente. A primeira parte do Benfica foi uma primeira parte em que o Benfica, como é que eu ia dizer, pá, é um Benfica que muito bem organizado, ok? É um Benfica bem organizado, é uma equipa que até joga com raça, joga com vontade, mas mais uma vez eu reforço aquilo que eu disse na eliminação da Taça da Liga. Esta equipa do Benfica é uma equipa completamente repleta de jogadores comuns, ok? Esta equipa do Benfica são quase só jogadores comuns. São claramente jogadores que não, tipo, em circunstâncias normais jamais calçariam no Benfica. À exceção ali do Pavlidis, do Dedic,
e talvez do Trubin e o Otamendi que não está aqui, eu acho que o resto não calçava no Benfica em um tempo normal. Vá, no máximo, talvez fossem banco ou coisa do tipo, porque que conjuntura de jogadores tenebrosa que o Benfica tem, né? Pelo amor de Deus, é uma equipa que, tipo assim, mano, a capacidade de criação do Benfica chega a ser ridícula, mano. O Benfica na primeira parte foi totalmente carregado pelo Prestiano e pelo Dedic. O Prestiano faz uma ótima primeira parte, a segunda parte ele já te cai bastante. Mas tipo, aquele corredor do Benfica carregou o Benfica. As jogadas que o Benfica fez foi tudo por ali. Inclusivamente o Benfica na primeira parte tem umas chances do Leandro Barreiro, que o Diogo Costa faz uma defesa espetacular, né? Foi uma das chances fulcrais que o Benfica teve. Já agora, uma coisa que o Benfica não se pode queixar, ok? Ao longo do jogo, o Benfica teve grandes chances que podia ter empatado a partida, ok? Teve essa do Barreiro, que o Diogo Costa faz uma defesa à guarda-redes de handball. Teve uma do Tomás Araújo à entrada da segunda parte, que ele aparece livre de entrada da área e falha a baliza. E tem uma nos minutos finais, que sinceramente para mim esta é a mais escandalosa, que é a do Pavlidis. Esta do Pavlidis para mim é a mais escandalosa, porque, mano, o Pavlidis está de frente para a baliza e o homem conseguiu falhar a bola. Mano. Tipo, eu não sei que tipo de execução que ele teve, que ele meteu mal o pé, que, mano, foi completamente ridículo. Parece que ele passa com o pé por cima da bola, erra totalmente o que ele, sei lá o que é que ele queria fazer. Eu sei que ele errou e perdeu uma chance clara. Mano, isto para mim foi, olha, até tem que a comparação que a Liga Portuguesa da Depressão fez foi o lance do Brian Ruiz, né? Da época 2015-16. Pá, depois também é aquela coisa, pronto, para além de ser um Benfica repleto de jogadores comuns, para além de ser um Benfica que não tem pouquíssima criatividade, pouquíssimos jogadores capazes de desequilibrar, depois também acontecem estas coisas, né? Uma equipa quando está em má fase acontece tudo, como o Pavlidis, que é um dos poucos que se aproveita a falhar uma chance que ele jamais falharia em toda a vida dele. Enfim, ele acaba por errar esta chance. Falando da segunda parte da partida, rapaziada, o que é que eu tenho para falar sobre a segunda parte da partida? Eu acho que a segunda parte foi relativamente. Foi mais uma vez equilibrada. Eu acho que a primeira parte foi de muitos duelos, ok? Teve muito duelo, jogo muito duro. A segunda parte já nem tanto, ok? Foi uma segunda parte que teve menos chance. O Benfica tentou ter uma entrada mais revigorante, criou ali alguma chance e tal, mas também nada de mais. Acho que a segunda parte manteve essa toada mais equilibrada. O Benfica tentou pegar mais no jogo. Afinal, o Benfica é que precisava do resultado, o Porto estava a vencer. Mas mais uma vez aquilo que eu disse, muita falta de criatividade por parte do Benfica. A crescer isso, mais um azar para o Benfica. Richard Rios parece que teve uma lesão no braço. Não sei se ele partiu o braço, o que é que aconteceu ali que ele saiu lesionado. Pronto, mais uma baixa, né? Tipo, a equipa já não é mau o suficiente, temos que ter mais uma baixa. Os jogadores que entraram no banco, sinceramente, não tiveram impacto nenhum na partida. O que é que eu vou dizer? O Ivanovic, zero impacto e tal. Do lado do Porto, por outro lado, acho que os jogadores que saíram do banco também não tiveram assim grande impacto, vá. Talvez ajudaram a refrescar um pouco mais o Porto naquelas situações de ataque rápido, que o Porto teve alguns ataques rápidos. Mas que eu senti que o Porto na segunda parte também teve muita falta de definição no último terço, ok? Foi um Porto tipo, conseguia galgar bem para contra-ataque, o Froholt sempre a carregar bem a bola. Um Porto até que teve bastante espaço. O Benfica concedeu bastante espaço ao Porto na segunda parte nos contra-ataques e o Porto conseguiu aproveitar, né? Eu acho que faltou um pouco mais de eficácia ao Porto, faltou um pouco mais de vontade também para massacrar mais o Benfica e fazer um segundo gol. Enfim, o que eu sei é que não teve mais gols e o jogo acabou assim mesmo. O Porto vence o Benfica por apenas 1-0, mas no final do dia, um jogo de taça, o que importa é ganhar. Se é por 1, se é por 2, por 3, por 4, que se foda. O importante é ganhar e passar à próxima fase. Foi o que o Porto fez. O Porto avança para as meias finais da Taça de Portugal. O Porto já pode começar a ficar de olho na dobradinha. Vamos ser sinceros, o Porto já pode começar a ficar de olho na dobradinha. Está na frente do campeonato com uma vantagem gigante para o Sporting. Vai para as meias finais para defrontar, se eu não me engano, o FAF. É o FAF? Acho que é o FAF. É o FAF ou o Torriense. É uma coisa assim. Ou seja, é um adversário de escalão inferior. Ou seja, o Porto tem tudo para chegar à final. Chegando à final, muito provavelmente o Porto deve ser campeão. Sinceramente. Eu acho que o Porto, provavelmente chegando à final, deverá ser campeão. Parabéns ao Porto, fez um jogo sólido.
fez o que tinha a fazer, soube controlar bem o jogo, ok? Verdade é essa, o Porto faz 1-0, a partir daí controla. Se o Porto, vou ser sincero com vocês, se o Porto quisesse ganhar por 2, 3 ou 4 ao Benfica, teria ganho. O Porto claramente não quis descansar, não se quis dar ao trabalho, preferiu gerir o jogo e funcionou. Funcionou muito bem. E o Porto sai daqui, sai do Dragão com uma vitória e uma passagem para as meias finais. Então era isto tudo que eu tinha para falar sobre este jogo da Taça de Portugal, sobre a eliminação do Benfica, sobre a passagem do Porto às meias finais. Só um videozinho assim relativamente rápido, rápido também não, porque o vídeo já tem 10 minutos, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, um likezão no vídeo, aquela inscriçãozinha, portanto, fui.